Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. O espaço que a partir das 7 horas de segunda-feira, aqui na Sintonia 95.5 em FM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. A semana finda ficou marcada pela manchete daquilo que foi a última edição do semanário Expansão, que noticia que 13 empresas públicas estão em falência técnica, entre elas a Biocom, a Ende, a TPA e a Teco. José Guerreiro, como de costume, comece por si. Bom dia a todos. De facto, essa manchete do Expansão faz-nos refletir, não é, sobre o estado das empresas públicas, não é? Segundo os dados que estão referidos, não é, esses dados são aterradores, não é? Cerca de 908 mil milhões de kwanzas, que corresponde a 1.100 milhões de dólares, capital próprio negativo. Esta é uma situação que dava para nós fazermos vários programas, não é? A discutir profundamente, não é? E, aliás, até em jeito de brincadeira, o nosso colega e amigo Enda já esteve neste dossiê, em termos de atividade profissional, e eu também já estive em simultâneo com ele quando eu era PCA de uma empresa. Portanto, conhecemos um bocado toda esta problemática, não é? E portanto, isto dava, como costuma dizer na gíria popular, pano para mangas, não é? Eu acho que esta situação tem a ver com fatores, muitas vezes, não são do âmbito puramente económico-financeiro. E vou falar aquilo que eu conheço, a experiência que eu tenho de 30 anos nesta área, né? Num quadro mais geral, muitas vezes jogam outros fatores, como sejam em termos do ambiente da tutela, né? Alguma falta de coragem, alguma falta de autoridade, clientelismo, que sempre, e não é só em Angola, está ligado a esta atividade das empresas públicas, até objetivos eleitoralistas, né? E é natural que tais práticas de ambiente, né, levem a outras situações, como seja a gestão, e temos falado muitas vezes aqui na meritocracia e não no amiguismo e acomodação, como muitas vezes se aplicam a quem é nomeado para a gestão de empresas públicas, a não tomada de medidas sérias de reestruturação, que muitas vezes não é da responsabilidade, ou digamos, não é uma possibilidade que os gestores têm de fazer, e refiro-me nomeadamente à reestruturação, nomeadamente ao excesso pessoal. As empresas públicas transformam-se muitas vezes aquilo que eu chamaria em contentores de trabalhadores, não é? Que o mercado privado não possa absorver. Então, por tais motivos que eu referi anteriormente, clientelismo, objetivos eleitoralistas, etc., acabam por ser receptores desse excesso de força de trabalho. E também nesse ambiente se implica, aplica também a acomodação de familiares e amigos, não é? Cujo sonho, não é, e objetivo é ser sempre funcionário público, não é? Nós temos esta questão no nosso país. Todos querem ser funcionários públicos, ou no Estado, ou na polícia, ou nos bombeiros, ou no SIC, ou nas empresas públicas, onde quer que seja, querem ser funcionários públicos. E se o ambiente à volta e na tutela permitem isto, então este problema do excesso de trabalhadores e da incapacidade e impossibilidade de gestão correta das empresas públicas dá no que dá, não é? As reformas que o Sr. Presidente da República disse que faria no início do seu mandato implicava, de facto, uma profunda reflexão sobre a atividade das empresas públicas, né? Com certeza iria atacar estas causas e estes fatores. Os resultados parece que ainda não foram alcançados, né? Ou seja, os órgãos de tutela muitas vezes não deixam fazer aquilo que deve ser feito. A reestruturação, a redução de trabalhadores, os programas de formação a sério, a autoridade para cobrarem dívidas, inclusive organismos de Estado. Há vários exemplos de vários gestores que tentam cobrar a água e a luz, não é? Aos organismos do Estado, não é? Ou as empresas que tentam cobrar água e luz e depois são ameaçadas, digamos assim, ou são criticadas, não é? E isto tem a ver, de facto, com questões que nós temos que assumir, não é? Que é
a falência técnica das empresas tem muito a ver com a falhança da política reformista prometida e tem a ver com a falhança da política económica definida e executada ao longo dos anos, não é? Já vem do tempo do anterior presidente, note-se, não são coisas dos últimos 3, 4 anos. Há de facto uma falhança na política económica que tem vindo a ser desenvolvida, que passa também por isto, não é? Passa também por esta falência das empresas públicas, que neste momento são 13, porque outras, como a TAG e outras, houve injeção de capitais públicos, por isso não aparecem neste número de 13, mas haverá muitas mais que estariam nas mesmas situações, não é? A própria Sonangol, depois de ter sido ao longo dos anos um saco roto de emprego de milhares de trabalhadores, e como sempre deles por cunhas, sem formação e para satisfazer interesses de grupo, está agora a executar, não é, um programa de redução de trabalhadores. Passagem à reforma e negociação para a questão de contratos. Oxalá isso possa estender a outras empresas públicas, para que daqui a uns anos nós possamos reduzir drasticamente este número de empresas públicas que sejam falidas. Ainda inglês, como é que se justifica que empresas como a Ende e a Angola Telecom, que literalmente não têm concorrência naquilo que é a sua atuação direta, estejam nesta situação de falência técnica? Bem, o Zé Guerreiro já referiu algumas das razões e eu concordo com elas, não é? As empresas públicas têm a particularidade, apenas essa é a particularidade, de serem detidas integralmente ou maioritariamente pelo Estado e por esta razão são afetadas por alguma interferência política na nomeação de pessoas que têm que assumir cargos de gestão e o que acontece é que muitas vezes, e por esta razão, não estão qualificadas, isso gera má gestão e temos os resultados que temos, não é? Esta situação é o resultado de vários fatores, não é? Dentre elas, também o Zé Guerreiro já falou da corrupção, que é também verdade. Há muita ineficiência operacional, exatamente porque e parto logo do princípio, se eu não sou criterioso na seleção dos gestores com capacidade, não é? Nós inclinamos a empresa para uma direção muito diferente daquela que esperamos. A questão dos trabalhadores, excesso de trabalhadores e remunerações também é um problema. Falta de infraestruturas, não é? Porque não se fazem investimentos a tempo e hora e na dimensão desejada, impacta negativamente, de forma negativa, o desempenho das empresas. Falou-se, por exemplo, de uma empresa como a Angola Telecom, que para além de ter sido afetada por uma mudança de preferências, não é? E dos consumidores, hoje as comunicações, portanto, é uma empresa que tinha o monopólio das comunicações fixas, não é? Lembramos-nos daquele tempo. Hoje uma parte dos consumidores está à procura de dados e satisfaz as suas necessidades de comunicação por telefonia móvel, não é? E aqui é um caso curioso, né? Porque sabemos nós que a primeira empresa de telefonia móvel em Angola não foi privada, né? Foi um braço da Angola Telecom, não é? E, portanto, não se compreende, portanto, não é uma questão de mercado, certamente, porque havia demanda e continua a haver demanda, mas o que é certo, este braço também operacional viu-se ultrapassado, não é? Pela atividade muito forte de uma empresa privada, não é? E que sabemos que até agora ter tido a intervenção do Estado tinha um desempenho muito elevado, não é? E há também outras considerações que se fazem, né? A que custo é que se conseguia manter desempenhos tão elevados? Mas a questão de fundo é que já há sérios conflitos de interesse também que
comprometem o bom desempenho das empresas. Há aquela visão, às vezes, tanto empresas como estas têm que continuar a fazer investimentos muito sérios, profundos e contínuos, mas também têm que, tanto quanto possível, cobrar preços de mercado, né, para que possam recuperar o investimento, pagar as despesas, porque têm fornecimentos. E o que é que acontece? Por causa também da interferência política. E nós vimos recentemente no setor das telecomunicações, é um bom exemplo, não só para as empresas públicas, que durante muito tempo não se atualizaram as tarifas. Obviamente com receios dos impactos suscetíveis de ocorrerem nos outros pressupostos macroeconómicos, né, como a inflação. Mas o que é certo, isso significa um custo muito grande para as empresas, e situações como estas de manter tarifas congeladas, né, durante muito tempo, certamente compromete a capacidade das empresas de absorverem e de realizarem proveitos e receitas ao nível suficiente ao nível do custo, né, para suportar as suas operações. Isto leva a que, portanto, ao longo de muito tempo, né, depois de muito tempo, tenhamos as situações que temos. O outro tema que pode também comprometer é o tema da subvenção, que é excessiva. Portanto, se as empresas não têm um adequado nível de subvenção, relaxam, né? Se conseguem satisfazer as suas necessidades financeiras sem grande esforço, o Estado cobre tudo. O que vemos é que, na perspectiva operacional da coisa, elas não são agressivas, não precisam de ir a trabalhar para conquistar os clientes, e os clientes não podem ser orientados, não é? Um bom negócio é aquele negócio que tem bons clientes, e bons clientes são aqueles que também pagam. E temos o outro lado da questão. Se formos a ver nas empresas públicas e olhar para os maiores devedores, vamos perceber que são instituições também do Estado, não é? Que têm os seus orçamentos e não pagam as empresas públicas. Muitas das empresas públicas, como referi, na relação com o Estado, não podem e não devem cobrar, às vezes não cobram, e estamos lembrados, nós tínhamos um grande número de empresas de construção, no setor da construção, obras públicas, mas quando se relacionam com o Estado, não têm muita capacidade de cobrar os preços reais, não é? Portanto, para além dos aspectos também do contexto que são afetadas, não é? As empresas também são afetadas pelo ambiente económico, o tal doing business, como se referiu, mas a postura do Estado, que não é apenas acionista, é regulador, é a entidade financeira, e nós temos aqui um problema que não há muitas vezes alinhamento em relação a esses aspectos, e certamente que há não diria retrocesso, né? Mas há um caminho totalmente diferente que se está a trilhar em relação à governação do setor empresarial público. E vamos ver, e oxalá que tenhamos resultados mais promissores. Estamos a falar de 13 empresas de referência, empresas com um quinhão de mercado considerável, mas que, entretanto, na sua grande maioria, Gustavo da Conceição, têm em comum o fato de que a prestação, o serviço que prestam à população, nem sempre é tido em boa estima. Claramente. E por diferentes fatores. Portanto, nós não podemos isentar de um processo desses o equilíbrio da moeda. Portanto, o Kwanza e o seu valor influenciam também os resultados das empresas. E depois temos que conseguir perceber que há pequenas diferenças entre elas. Algumas
são empresas do Estado e sempre estiveram na orla do Estado. Outras tornaram-se empresas do Estado pelo processo de recuperação de ativos e, portanto, criando aqui uma quebra na gestão, uma quebra nos hábitos, uma quebra nas práticas empresariais que poderão determinar também ou aumentam grandemente o risco de se cair na falência. Mas há outras nuances que era importante perceber. Há muitas empresas que dependem muito das importações e a ausência de divisas, a nossa incapacidade de garantir em tempo útil o acesso às divisas pelas empresas, os mecanismos bancários que podem não estar afinados o suficiente para sustentar essa forma de funcionamento das empresas. E depois é preciso também perceber que para além dos riscos que nós imputamos às empresas quando temos práticas incorretas de nomeação dos quadros, da hierarquização dos quadros nas empresas, quando isso não é feito pela competência individual das pessoas, mas é feito por outros valores de ordem política, de ordem, enfim, de parentesco, de amizade, de um liberalismo atroz, aumenta-se o risco de se cair na falência. Por outro lado, é preciso perceber que as empresas do Estado não são todas iguais e, por isso, não deviam ser consideradas, do ponto de vista das leis e das regras, todas iguais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em relação às benesses ou às nomeações, ou à estrutura dirigente das empresas, todas têm conselho de administração, todos os conselhos de administração têm N pessoas, têm conselho de administração e depois a comissão executiva com outras pessoas. Quer dizer, esta estrutura não devia ser linear para todas as empresas do Estado. Devia ser adaptada à realidade de cada empresa. Mas as benesses não podem ser também lineares. Quer dizer, no meio do Conselho de Administração já se sabe, vem o VX, vem o não sei o quê, vem isto, vem o cartão não sei de onde, vem não sei o quê. Não. Era preciso que as empresas produzissem e da riqueza que produzissem pudessem dar esses benesses aos seus líderes. E, portanto, com tudo isso tratado desta forma, o risco da falência empresarial está muito, muito presente. Aquilo que eu acho que deveríamos tentar impor nas nossas práticas era mesmo o princípio da competitividade e deixar que este princípio pudesse regular quer o valor das empresas, quer as benesses para os seus funcionários, quer o tratamento que o Estado deveria dar ao setor. Finalmente, parece-me que o nível da gestão de algumas dessas empresas também era importante percebermos as trajetórias. Por quê? Porque nós nomeamos muito, trocamos muito os diferentes conselhos de administração. Mas não conseguimos perceber, em termos de um gráfico, qual foi a equipa que conseguiu fazer a empresa subir e quais foram as equipas que aumentaram o risco dos resultados empresariais se aproximarem do negativo. E isso por quê? E isso para evitar que pessoas com incompetência demonstrada aqui e ali saltassem ainda para outros setores para irem continuando a afirmar a sua incompetência noutros domínios.
identificados que estão os problemas de nepotismo, interferência política, vamos tentar dar um viés aqui de solução. Reduzir aquilo que é o peso do setor empresarial público. Privatizar talvez fosse a solução, muito rapidamente, em inglês? É um caminho, mas costuma dizer-se que geralmente isto, portanto, é que as pessoas que investigam essas matérias geralmente dizem o seguinte: um Estado que não consegue gerir bem as suas empresas públicas tem muita dificuldade em gerar valor e realizar bons processos de privatização. Porque é preciso também ter competências para isto, não é? Desde a seleção, desde os critérios, né? E os propósitos subjacentes a estes processos. E nós geralmente damos muita ênfase às questões financeiras, que são importantes, mas hoje até já se fala em outras perspectivas de capitalismo, né, mais inclusivo. Já se fala, por exemplo, da sustentabilidade, dos impactos. No final do dia, e nós, o país, temos história. Nós já privatizamos muito. E na prática... E privatizamos bem? A questão é esta, não é? Não basta só olhar para as questões financeiras, que são fundamentais, mas não são as únicas. Portanto, as empresas geram empregos, né, para as comunidades, para as sociedades, são importantes. Com estes empregos e as suas remunerações, desde que sejam boas, é uma fonte importante para a geração de riqueza. Portanto, quem não tem emprego, está desempregado, é pobre. Quem tem empregos e está bem empregado, tem melhores condições de suster e manter as suas famílias. Num contexto de fragilidade, em que temos um setor empresarial ainda muito incipiente, na prática o que acontece é: eu vou privatizar. E o que é que vai acontecer com as empresas depois de privatização? Não é? E o que aconteceu, pelo menos no primeiro balanço das privatizações, portanto, nós sabemos, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo de duas situações que a mim chocaram muito e alterou muito a minha perspectiva de ver as coisas. Eu estudava no IMEL, ia a pé, jovem, né? Miúdo, estudava no IMEL, ia muitas vezes a pé à escola e muitas vezes parava o carro, um senhor que era diretor comercial de uma empresa pública, pai de uma colega, quando nos ia passar, parava e dava-nos boleia. 15, 20 anos depois, eu estou a dirigir o ISEP, estávamos a liquidar esta empresa pública e vejo esse senhor na fila, totalmente descaracterizado, não é? À espera do processo de liquidação da empresa para pagar, para conseguir continuar. O que é que aconteceu? Portanto, uma pessoa que já estava num patamar de vida muito elevado, não é? Voltado 15, 20 anos, portanto, terminou muito mal. O mesmo aconteceu com pessoas que ouviam falar do processo de liquidação de empresas. Lembro uma senhora ter aparecido um dia, ouviu a publicidade na rádio e foi ter, porque estava à espera das suas indemnizações, e ela dizia: olha, eu já fui... ela trabalhou, creio que na Imaveste, era uma técnica qualificada de primeira. E hoje eu sou empregada de limpeza num colégio. Portanto, isto é muito mais profundo. E muitos dos problemas que nós estamos a viver, as condições sociais que vemos e as difíceis condições sociais que nós estamos a enfrentar, não, resultam de não se terem acautelado esses aspectos. O que é que aconteceu com as nossas empresas públicas que privatizamos em 80 e tal e que tínhamos um grande parque industrial no Kazenga? Eu digo, portanto, esses ativos passaram pela mão dos angolanos, depois venderam-nos aos estrangeiros. Portanto, se formos ver nós tínhamos uma atividade industrial, empresarial, muito vibrante. O que é que aconteceu?
daquele parque industrial. Hoje é comércio puro e duro. E muito daquele património já não está connosco. O que é que isto representa? Desemprego, desqualificação, não é? As empresas servem por um lado, bebem das comunidades para ter força de trabalho, mas elas são muito importantes também para qualificar a força de trabalho. Isso significa perda de impostos muito grandes. Isso significa, como estamos a ver, nós privatizamos muito, produzíamos muita coisa e hoje temos que importar tudo. Então, muitas das situações, e obviamente que tanto em processos tão abrangentes como os nós temos de economia planificada, na prática será que há várias formas de enfraquecerem os Estados, né? E na perspectiva econômica também se fazem coisas para se manter Estados dependentes e se manterem mercados consumidores como é o nosso. Portanto, é muito mais profundo que isto e nós temos exemplos, quer na Ásia, no Médio Oriente, e vamos, portanto, Dubai da vida, as Singapuras da vida, continuam a ter, e por causa disso, por causa do tema da sua soberania econômica, da questão do desenvolvimento, e para não falar da China, continuam a ter o Estado em setores estratégicos, não é? E não só, como a aviação, Singapore Airlines, a Emirates é do Estado, porque são alavancas importantíssimas e são instrumentos importantíssimos para a estratégia de desenvolvimento dos referidos países, não dão aos privados. E, portanto, isso é muito mais complexo do que às vezes se abordam as questões e lamento que, pronto, não se tenham cuidados e vamos abrindo as nossas portas e criando situações muito difíceis para as nossas populações. Muitos dos problemas, o furo aconteceu por ali. Portanto, as fragilidades começaram por ali. Depois não controlas nada. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, ainda a falar daquilo que foi o desempenho de 13 das empresas detidas pelo Estado ou com pelo menos participações do Estado. No último bloco eu perguntava então se privatizar seria o caminho. Zé Guerreiro. O Enda foi muito realista e profundo no que abordou no bloco anterior e inclusive referindo-se a casos que eu conheço bem, não é? Eu não vou dar nomes nem de empresas, mas eu convivi na altura com muitos destes gestores das empresas públicas desse tempo que foram privatizadas. Conheci muitos mesmo, alguns até familiares. E as empresas foram privatizadas e, de facto, as pessoas não conseguiram segurá-las. Tenho, inclusive, uma pessoa que foi a minha família, que era um grande gestor de uma grande empresa pública, que depois de privatizada meteu-se num alcoolismo e faleceu por causa do alcoolismo, né? Porque não conseguiu aguentar a passada. É para dizer em termos mais gerais, e com certeza não vou entrar em pormenores. Pronto, o que o Wenda disse está certo, né? A questão não é privatizar por privatizar, tem que haver toda uma situação transversal, quer do meio ambiente, quer da gestão, quer da tutela, mas sobretudo do meio ambiente, da preparação das pessoas para a privatização e das empresas. E essas empresas desapareceram todas. Eu, na altura, eu conhecia, pronto, não vou citar nomes, as empresas todas, por motivos vários, quer em Luanda, Kazenga e não só, em Benguela, no Uambo. O Uambo tinha um parque industrial altamente desenvolvido. Foram nos anos 80, quando começaram as reformas com o presidente José Eduardo dos Santos, as empresas foram privatizadas e tudo desapareceu. Não existe praticamente. Isso também está ligado depois à falta de energia, à falta de água, à guerra, à fuga, não sei de quê. À evolução tecnológica que os setores tiveram. Quer dizer, hoje em dia, ele falou de Imaveste, eu conheço bem Imaveste. Na altura,
as mais de 10 empresas que constituíam a Imavest. Hoje cortar tecido, não é? Já não é como no tempo antigo, hoje já se corta tecido com outra tecnologia, já não há trabalhadores preparados, Angola não formou trabalhadores para cortar tecido naquela situação. A questão da tecnologia em relação à madeira, por exemplo, havia uma grande indústria de madeira no nosso país, em relação a bebidas, quer dizer, o próprio equipamento evoluiu, não é? E nós não acompanhamos. Com a privatização, depois deixámos de acompanhar toda esta situação. Portanto, e puxando um bocado também aquilo que disse o Gustavo, infelizmente, e é porque eu digo, isto é um problema mais amontante e mais sério, não é? As nossas empresas públicas servem para acomodar e são servedoras de recursos financeiros que servem diferentes interesses. E se nós puséssemos a tónica na gestão e na competência dessa gestão, na autoridade, na autonomia e responsabilização dessas empresas e dos seus gestores, teríamos empresas públicas competentes. Como disse o Enda, eu sou para uma economia de mercado com empresas, com o mercado a funcionar com empresas privadas, não é? Micro, pequenas e médias empresas. Não acho que se deva privatizar tudo. Eu também sou da teoria económica que deve existir o Estado que não intervenha muito, mas que intervenha para regular, que intervenha para controlar e que trace normas, mas não no nosso país, em que o mercado é de fachada e o Estado põe, comanda, faz, desfaz, nomeia, deixa de nomear e até nas privadas interfere de outras formas. Então, quer dizer, eu acho que as empresas devem ter bons gestores, competentes, que lhes deve ser dada autoridade, autonomia e depois devem ser responsabilizados. Gustavo da Conceição, concorda? Privatizar efetivamente não é o caminho? Bom, eu vejo a solução para as empresas não como um único caminho, mas como um entrocamento com diferentes soluções. Portanto, uma vez mais, acho que não deve haver soluções generalistas, quer dizer, privatizar por privatizar, até porque há várias formas de nós resolvermos os problemas das dificuldades das empresas. Desde logo, fazendo aquilo que o Estado deve fazer, melhorar o tal ambiente econômico, melhorar o ambiente de negócio, procurar elevar os níveis de confiança no mercado e na economia, melhorar a justiça para gerir com rapidez os problemas que emerjam das relações econômicas e das relações negociáveis. E depois acho que há pelo menos 4 caminhos. Privatizar, como já aqui referimos e tratamos muito, mas acho que também há uma saída que se pode denominar redimensionar, e aqui a este nível podemos tratar daquilo que o Zé Guerreiro estava a referir-se no início, porque às vezes as soluções são mesmo eliminar pessoal, exigência para pessoal mais qualificado, diminuir a empresa, enfim, redimensionar. Eu vejo que pode haver outras saídas para essas empresas, partilhar, quer dizer, um conjunto de iniciativas público-privadas que, estudadas caso a caso, podem também ser utilizadas como solução. E, finalmente, liquidar para não ficarmos com ativos tóxicos na mão, a perder dinheiro e absorver os impostos das pessoas. Portanto, entre privatizar, redimensionar, partilhar e liquidar, temos pelo menos 4 soluções diferentes e eu acho que depois cabe a análise específica de cada um dos casos para ver qual será destas as melhores soluções. Ainda em inglês.
Eu acho que nessas abordagens, nós, e na perspectiva de quem está no Estado, né? O Estado tem interesse em promover o desenvolvimento do país, o bem-estar das nossas pessoas. E quando se abordam esses assuntos, e na perspectiva de resolver os problemas vários que existem, nós tocamos sempre e avançamos sempre, como me parece ser a solução mais fácil, mas nem sei se resolve o problema, em tocar naqueles aspectos que geralmente são suscetíveis de gerar o bem-estar e a prosperidade das pessoas. E eu compreendo sim que, por causa de algumas interferências, e é preciso também separar as interferências políticas, né, do Estado e dos políticos, das pessoas que estão na política, que é totalmente diferente, não é? E às vezes confundimos as coisas. Porque, de um modo geral, a constatação é: as pessoas ganham muito mal neste país, incluindo nas empresas públicas. Os salários são baixos dos gestores, dos funcionários. Sim, porque utilizamos as empresas públicas para acomodar pessoas e colocar familiares, porque não, o mercado não cria tantos empregos. Claro que a empresa sofre. E é preciso resolver esse assunto. Até aí estamos de acordo. Mas pouco se fala que depois, e vamos olhar para onde é que vai, se os empregados ganham muito pouco e as empresas até movimentam muito dinheiro, para onde é que vai esse dinheiro? Para onde é que vai? É preciso olhar também para o lado de quem fornece as empresas públicas e que efetivamente são os grandes bichos papões, não é? Portanto, um dos grandes problemas que têm as empresas públicas e os Estados estão capturados por vários interesses e que depois dizemos que são interesses políticos. Não, não são interesses políticos, são interesses particulares. As empresas servem de mercado são o principal mercado das grandes, das empresas privadas. É fácil ser empresário assim. Portanto, nós, se formos olhar para o nosso tecido empresarial e perceber para quem é que eles prestam serviço, não é? Vamos ver que parte dos negócios mais interessantes são com a relação do Estado. E não tem necessariamente a ver com a qualidade dos serviços que prestam essas empresas. Tem muito a ver com as relações que têm. E então, o que é que acontece? Dentre outras coisas, as empresas públicas, quando se relacionam com as empresas privadas, e essas com alguns interesses, pagam, às vezes compram coisas que não precisam e pagam preços muito elevados. E eu, para resolver isso, agora vou reduzir pessoal, vou privatizar a empresa. Não. O primeiro passo é libertar as empresas desses problemas. Vai servir e vai haver dinheiro para pagar melhor os trabalhadores. Temos que também, obviamente, olhar e tirar as pessoas que mal qualificadas e que não agregam valor ou formar-lhes, não é? Mas é preciso remunerar bem as pessoas, dar-lhes incentivos e atrair para as empresas públicas e também privadas pessoas qualificadas. Há situações várias de empresas e que, por exemplo, conheço pessoas, né? Somos daqui, conhecemos amigos, por exemplo, fornecem água a nada das instituições do Estado, até incluindo empresas públicas, né? Em zonas onde há água. E a preços muito elevados. Portanto, é ali que primeiro temos que atuar, porque isto, primeiro, não é ético, segundo, tem um custo muito elevado para as empresas públicas, que as impede de operar, pagar bem os seus funcionários e fazer investimentos, não é? E depois devemos atacar também outros aspectos, não é? É preciso
cada vez mais, e sobretudo as empresas mais estratégicas, mais importantes, que não, e nós olhamos sempre na perspectiva estratégica em relação àquelas que geram mais valor financeiro. Sim, é verdade, mas empresas de comunicação social são muito importantes, são mesmo estratégicas. Têm um custo muito elevado, precisamos de reduzir a subvenção, arranjar formas, é preciso modernizá-las, sim senhor, mas também é preciso, para o tal turnaround, porque privatizar é possível, é necessário, podemos liquidar, sim, é verdade, mas imagino, nós olhamos sempre para a privatização porque estamos a falar das empresas do Estado. Como é que as empresas privadas, que também muitas estão em falência, o que é que eles fazem para melhorar a sua situação? Portanto, há várias estratégias. Portanto, na componente financeira, vão renegociar dívidas, vão capitalizar, vão adotar políticas mais rigorosas de gestão financeira. Na perspectiva do modelo de negócio, reorientam as empresas para os segmentos de mercado mais rentáveis, introduzem inovação, introduzem produtos, né, que as pessoas efetivamente compram e querem pagar mais. Algumas empresas fazem aquisições. Portanto, o Estado, um Estado e qualquer Estado, para além do aspecto estratégico a que me referi, de ter interesse e manter o seu interesse em setores importantes que se relacionam com a estratégia de desenvolvimento, tem um limite para aumentar os impostos. E nós temos esse problema. Queixam-se muito os privados porque o Estado está a cobrar muitos impostos. Ter empresas públicas bem geridas permitem o Estado também ter uma fonte alternativa para além dos impostos para resolver os problemas financeiros do país. E, portanto, numa situação em que nós nos encontramos, eu sou a favor, obviamente, que sim, não estou aqui a dizer que a privatização não é um caminho, ela tem que ser feita bem, mas no final do dia é preciso ter em conta os aspectos financeiros, os aspectos económicos e sociais das abordagens estratégicas que nós definirmos para fazer o tal turnaround das empresas. Porque a privatização, por si só, e se não haver inclusivamente, não é? Quando se fazem privatizações, é preciso também estabelecer alguns requisitos, né? Por exemplo, olha, você vai ficar com essa empresa, mas só pode diminuir 20% da força de trabalho, ou tem que formar pessoal, ou o preço não pode subir. Portanto, é preciso acautelar esses aspectos. E, obviamente, que do nosso lado, quando digo do nosso lado, do lado do Estado, o Estado tem que ter também e ir melhorando as suas competências, não é? E refiro-me só às instituições do Estado, não é? Porque o que é que acontece lá fora, e hoje até fala-se da indústria de privatizações, as consultorias ganham muito dinheiro com isto. Dando certo ou dando errado, já ganharam dinheiro. E por outra, muitas vezes, e aconteceu, e por exemplo, creio que a Espanha teve que, e muitos países da Europa tiveram que depois suspender programas de privatização. Por quê? Porque aperceberam-se que no final do dia quem ficava com as empresas eram grupos empresariais chineses muito fortes. E eles olharam e disseram, não, nós aqui vamos comprometer a nossa soberania. Portanto, todos esses aspectos têm que ser acautelados para amanhã, não depois estamos aqui a nos queixarmos, não, a economia está na mão dos estrangeiros, tá? Porque se não for diretamente o Estado, o privado angolano que não tiver capacidade vai vender. E nós precisamos de que, entre outras coisas, a economia esteja na mão dos angolanos. E estes instrumentos são importantes para potenciar os angolanos, mas é preciso que os angolanos tenham também esta capacidade e não sejam eles que, para vender aos estrangeiros, faz o Estado diretamente. Portanto, são esses aspectos que devem também ser considerados na equação. Vamos fazer mais uma pausa e voltamos já a seguir.
Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Durante a semana passada também o Instituto Nacional de Estatística divulgou dados relacionados à prestação de assistência por parte do Estado a famílias vulneráveis. Houve uma redução de 41%. Os dados são de 2022 e indicam que mais de 16 mil famílias deixaram de receber essa assistência. Gustavo da Conceição, 2022 são os dados mais recentes, com andar daquilo que foi o contexto socioeconómico do país de 2022 a 2024. A perspectiva é de que mais famílias tenham sido deixadas de fora? Bom, essa é uma questão complexa. Complexa porque temos todos que perceber que o apoio do Estado às famílias carenciadas é temporário, não pode ser definitivo, mas aquilo que nós gostaríamos de ver é que as famílias deixassem de receber o apoio do Estado por subirem na qualidade da sua vida. Por via desse esforço, conseguiram sair do limiar da pobreza, conseguiram ultrapassar essa dependência extrema da ajuda. E os indicadores que tenho, infelizmente, não me mostram que o caminho foi esse. A informação que tenho é essa, é de 2022, sim. Foi essa que foi disponibilizada agora pelo Instituto Nacional de Estatística, sim. Mas tal como ela está disponibilizada, não nos mostra que este conjunto de famílias cresceu econômica e financeiramente o suficiente para já não precisar da ajuda do Estado. Mostra, sim, é que o Estado tem vivido maiores dificuldades para continuar a apoiar as famílias. E isso é realmente perigoso. Perigoso não só porque há famílias que bateram no fundo, estão realmente abaixo do limiar da pobreza, estão mesmo algumas naquilo que chamamos de pobreza extrema e, portanto, o Estado, ao sair, deixa um espaço que aqui ou ali a sociedade civil a sociedade civil e a sua solidariedade vão ter que ocupar, vão ter que resolver, porque realmente não é pelo crescimento econômico do país, não é pela solução econômica que estas famílias deixam de receber essa assistência. Por outro lado, a assistência familiar, portanto, tem uma relação direta com a cesta básica. E, portanto, nós, ao mexermos muito nos custos da cesta básica, influenciamos esse conjunto de programas. Nós temos aumentado a produção agrícola, temos aumentado a oferta de produtos agrícolas para o mercado, tivemos aquele programa de apoio em transportes da produção agrícola. Muita gente ainda se queixa da perda da produção agrícola por falta de industrialização ou de capacidade de armazenamento, não é? E por isso nós devíamos tentar ser rápidos e eficientes para que, num contexto de dificuldades para as famílias, não víssemos produtos do campo a estragar. Portanto, e para concluir, eu acho que precisamos de tratar
dessas questões das famílias vulneráveis numa perspectiva de que as limitações que temos hoje vão criar dificuldades a essas famílias e por isso em termos práticos o Estado tinha que encontrar outras soluções que não fossem só as soluções da ajuda financeira, mas era importante também vermos a ajuda material e a forma de inserção destas pessoas em todo um esquema de produção, particularmente de produção agrícola. José Guerreiro, o que é mais gritante para si? O volume desta redução de famílias vulneráveis ou a quantidade de famílias angolanas que no país real estejam em situação de vulnerabilidade? Eu acho que as situações são graves. Eu acho que estes números são limitados. Aliás, os números do INE, pelo que eu soube, referem-se às províncias do Kwanza Norte, Benguela, Mochico e Namibe. Há de facto uma redução. As famílias apoiadas passaram de 39.283 para 23.070, não é? Daí o tal decréscimo de 41%, daí o tal decréscimo de 16 mil famílias que deixaram de ter o apoio, mas o Gustavo apresenta uma visão de facto interessante, né? Que é uma possível visão do problema. Será que o facto de deixarem de ter recebido apoio, estas cestas básicas do governo, é porque se tornaram autossuficientes, autossustentáveis? É porque será que elevaram o seu nível de vida? Saíram desse número por evolução ou o Estado deixou de facto de continuar a apoiar essas e outras famílias? Na minha opinião, aliás, como uma vista desarmada, né, dos cidadãos, da opinião pública, dos empresários e dos organismos da sociedade, a situação económica continua a deteriorar-se nos anos seguintes, né? E é crível que em 2024, quando o INE puder apresentar novos dados oficiais, a condição de vulnerabilidade e pobreza das famílias tenha deteriorado. É crível, né? Não podemos estar a tapar o sol com a peneira. Voltamos, de facto, às flagrantes contradições entre os discursos e a realidade, não é? Isso preocupa-me, né? Eu ouço discursos do Sr. Presidente da República, de ministros e outros altos responsáveis do Estado, e depois, na prática, nada daquilo está a acontecer. Eu fico preocupado. Eu, como cidadão, outros angolanos, outros cidadãos, continuam também com certeza a estar preocupados, né? O Sr. Presidente da República, no seu recente discurso pronunciado nas vestes de Presidente do MPLA, na abertura da reunião presidencial do seu partido, anunciou que vai pronunciar sobre as questões da vida dos cidadãos. No próximo discurso, não é? No próximo discurso sobre o Estado da Nação, está quase a chegar, não é? E nós estamos expectantes, não é? Eu queria, e aproveitando este facto destes dados do INE, né, eu espero que os responsáveis, né, dos diferentes setores, né, que vão fornecer os dados e os elementos para o discurso do Sr. Presidente da República sejam suficientemente objetivos, claros e realistas para darem os dados verdadeiros. Porque eu acho, não é, que só com a verdade, né, os órgãos de soberania, e nomeadamente o Executivo, podem dar a volta a esta situação, porque a pobreza de facto é grande no nosso país. E o Sr. Presidente até se falou nisso, embora não explicitamente, no seu discurso na Assembleia das Nações Unidas, né? Parece-me que de facto os planos há vários, que são vários, a vários níveis, até já têm nomes próprios, parece que não estão a funcionar, né? E o facto desses planos estarem a funcionar, e que mostra um bocado a tal falência da nossa política económica a que nos referimos no ponto anterior do nosso debate, levam a que isto se reflita às famílias mais vulneráveis, que é uma palavra simpática para dizer pobres. Há muita pobreza, né? O alto custo de vida, a inflação, o desemprego, a contínua migração das populações para as cidades, né? As dificuldades da indústria transformadora, também nos referimos isso no ponto anterior, nos parques industriais de Benguela, Luanda, Uambo, Huila, etc., dava emprego a muita gente, né? Nesta indústria transformadora. Os avanços também ainda muito pouco significativos na agricultura, na pecuária e nas pescas, né? As dificuldades de escoamento dos produtos agrícolas para locais de consumo, as dificuldades de habitação, o aumento do comércio informal, etc., etc.
são indicadores objetivos para a análise das famílias, que os dados do INE vieram justificar. Portanto, esperemos sim que tomada de medidas sérias que possam reverter esta situação que está a tardar a reverter. Ainda inglês, estamos a criar cada vez mais famílias dependentes. O que é que, na sua perspectiva, o que é que se pode reverter para não termos estes impactos daquilo que é a redução à assistência de famílias vulneráveis? Bem, eu não consegui perceber a causa da redução. Se foi por incapacidade do Estado continuar a apoiar as pessoas, né, face também à evolução dos preços. Portanto, imagina, eu tenho um orçamento anual para comprar cestas básicas e distribuir para as famílias, os preços sobem. Portanto, com aquele orçamento, eu só posso apoiar um número concreto de pessoas, né? E certamente uma redução terá que ser uma redução face aos anos anteriores. A informação também não me permitiu aquilo que li, acho que creio há um artigo no Semanário Valor Econômico, creio, não faz referência ao volume ou valor, ou se é um tema de a redução de 41% é um número de valor ou volume das pessoas assistidas, né, em termos de cesta básica. Um outro aspecto em relação a este assunto é que temos dados de 2022, né, revelados agora em 2024. É muito provável que a situação terá evoluído muito, né? Quer positivamente ou negativamente, em função das respostas que foram sendo dadas. Portanto, é um dado do INE, mas nós temos outras instituições do Estado que tratam dessas questões, portanto, são os owners do programa, e creio que eles têm a informação concreta, não é? E se certamente estivemos a abordar um tema de falta de capacidade financeira do Estado, sabemos que a atual conjuntura do país é bastante desafiante, ao ponto, inclusivamente, estamos a falar do INE, ao ponto de o censo ter sido adiado, né? Também por causa de questões logísticas. Portanto, é natural e compreensível que assim ocorra. Obviamente, não é bom, porque mais pessoas entram em sofrimento e, portanto, a abordagem a abordagem de solução tem que considerar não apenas a distribuição de cesta básica, mas a criação de oportunidades de emprego para essas pessoas, para que se possam sustentar, incluindo em áreas que são fundamentais, e aqui a agricultura, áreas produtivas, que são fundamentais para os produtos de utilidade que compõem a cesta básica. Eu lembro-me de uma conversa, né? Ter ouvido uma conversa há algum tempo, quando se começou a falar da cesta básica, em que determinados, já há muito tempo, portanto, para falar da gestão passada, né? Do contexto anterior, na gestão do camarada presidente José Eduardo Santos, né? Que um grupo de governantes, ao fazer a abordagem da cesta básica no interior do país, e incentivava a população também a incorporar produtos da terra na composição da cesta básica, não é? Tal como se deu lembro-me, o ex-ministro do Comércio e Indústria, quando sugeriu que devêssemos comer jinguba ou incorporar mandioca, ou o que seja, né? E aquilo criou tal como aconteceu com a abordagem do senhor ministro, aconteceu também nesta reunião, já não lembro em que província foi, em que alguns populares
atiraram-se ao ar e dizer, não, isto aqui é impensável, nós também queremos que os nossos filhos comam iogurte, vocês estão a ser, tipo, invejosos ou elitistas, né? Portanto, os nossos filhos é que vão sempre comer bombom com mandioca, batata doce. Portanto, isso também engendra-se, não é? E é preciso passar a ideia às pessoas que se eu produzir e o Estado comprar o que eu produzo, eu vou ganhar dinheiro. E com este dinheiro que eu ganhar, eu vou comprar iogurte para os meus filhos. Porque se o Estado me der iogurte, eu recebo iogurte e vou só receber iogurte mesmo. Não tenho dinheiro para mais nada. Portanto, a riqueza, e na nossa abordagem de desenvolvimento, nós temos que potenciar aqueles setores e programas em que possamos incluir as nossas famílias, não é? E a produção da cesta básica, tanto toda ela, tanto as merendas e o apoio tem que, tanto quanto possível, e acho que portanto, não há dúvidas que é nesse sentido que se está a trabalhar. Há desafios, mas devemos utilizar os dados para ir melhorando a cor. Mas temos que ter apoio das pessoas, porque de outro modo são os grupos interessados na importação que engendram essas coisas. Portanto, aquele tema do ministro, quer dizer, não faz sentido ter criado aquele celeuma todo. Não faz. É próprio de grupos de interesses que estão interessados em manter determinado tipo de negócio. E, portanto, nós temos que mobilizar as nossas pessoas para a produção, envolverem-se na produção. O Estado tem que fazer o esforço de adquirir a preços justos esta produção, que depois pode ser distribuída às famílias mais vulneráveis, portanto, aquelas que não conseguirem ganhar dinheiro neste processo, né? Portanto, e sabemos que também há muitas, por várias razões, questões de saúde, portanto, a vida, sobretudo, não só agora, nem se pode falar só no meio rural, porque com este movimento, e é por isso que existe, não é? Se formos a avaliar, não sei aqui, mas em determinados países, a pobreza no meio urbano, hoje, em muitos casos, é maior que no meio rural, porque em algumas áreas as pessoas ainda têm o que comer e não vão ao lixo. Aqui não, a pessoa para comer tem que ir ao lixo, mas pronto, tem acesso a outras coisas. E claramente que dados com 2 anos, portanto, com atraso de 2 anos, pouco ajudam, né? Não ajudam muito portanto, na prestação de informação importante para se tomarem decisões oportunas para ultrapassar e até reorientar as políticas do Estado, que era importante saber, portanto, para além de... E também a comunicação social tem que ajudar nesse aspecto, né? Por que que houve essa redução? Para que, portanto, até em programas como esse, e não só, né? Porque nós não podemos também a cada oportunidade que temos, eu sei que a situação está muito difícil, né? Antes, eu sempre digo que geralmente é nos óbitos onde se começam a falar os problemas reais do país, mas hoje até nas festas, né? A situação está de tal modo difícil que as pessoas já não dançam, né? E não esperam uma oportunidade para falar mal de tudo. Não, tanto está a doer, é verdade, mas não podemos perder o bom senso, né? E de não arranjar caminhos para ultrapassar o estado de coisas. E nós, todos, onde estivermos, podemos sim, há coisas que estão sob o nosso controle particular, podemos sim, cada um no seu espaço, no seu momento, deve arranjar e ajudar, né, a arranjar soluções para minimizar os problemas que enfrentamos. Assim como fez a nossa seleção, né? Como disse alguém, com esta vitória da seleção, até nos esquecemos naquele dia que o saco de arroz está a 30 mil. Portanto, é possível pessoas e num contexto com muita dificuldade, com perseverança, paciência, foco, ultrapassarmos. Temos de trabalhar nesse sentido.
Gustavo da Conceição, durante o tema anterior em que falou de diferentes abordagens para diferentes empresas do setor empresarial público e as suas dificuldades, falou da necessidade de não termos um modelo único para tentar resolver várias questões. Neste caso, aplica-se esta lógica também. Nós devemos começar a pensar em mecanismos diferentes para lidar com as diferentes vulnerabilidades que encontramos por todo o país? Sem dúvida, até porque as nossas vulnerabilidades sociais estão em diferentes áreas, desde logo áreas urbanas e áreas periurbanas, não é? E, portanto, o tratamento deve ser diferenciado. Enquanto, por exemplo, que para famílias aqui nas áreas urbanas, pela concentração, podemos resolver com fornecimento de comida pronta, uma sopa, essas sopas solidárias, essas coisas. Nas áreas rurais, isso torna-se mais complexo de resolver, pela distância com que as pessoas estão, etc, etc. E, portanto, se calhar nas áreas rurais era preciso ver a katana, ver a enxada, ver a mandioca, ver outras soluções para apoiar as famílias, não é? E naturalmente, ver as soluções financeiras. Agora, as soluções financeiras que nós encontramos são limitadas e limitantes. Porque, enfim, darmos 20, 30 ou 40 mil kwanzas hoje em dia para uma família, enfim, acho que não resolve o problema, minimiza, ajuda, sem dúvida, mas não resolve, de per si, não resolve o problema. E, portanto, nós não podemos estar sempre a dar esse dinheiro. Temos que dar esse dinheiro e dar mais alguma coisa. Dar dignidade à pessoa, dar formação, ajudar a sair disto, dizer como é que, mostrar um caminho, não é? Não perpetuar essa vulnerabilidade. Isso, exatamente. Não perpetuar, até porque o Estado não tem capacidade de perpetuamente estar aí e estar a apoiar. E, portanto, o Estado tem que resolver, né, um programa de apoio a essas famílias. Não é? Deve ter implicitamente a solução para que as famílias saiam desse estado, desse estatuto. Não é? E aí é que está a nossa maior dificuldade. Portanto, parece-me que é muito importante, para além de continuarmos a fazer o esforço de apoiar famílias nessas circunstâncias, que se identifiquem os programas, que se identifiquem as lacunas dos programas, que se meçam os resultados dos programas com objetividade e com clareza, para percebermos se é preciso alterar aqui, se é preciso alterar ali, o que é preciso melhorar no programa, para que ele atinja realmente a solução. A solução de quê? De retirar as famílias dessa situação com dignidade que todas as famílias merecem e com a oportunidade de que elas não regressem à situação ao fim de cada 2 semanas, depois de receberem o dinheiro. Quer dizer, estamos aqui num ciclo vicioso. Portanto, é preciso conseguir quebrar isso, trazendo essas famílias para uma situação económica e social mais favorecida. José Guerreiro, durante a intervenção inicial de Gustavo da Conceição, tocou num ponto que é a solidariedade. Podemos recorrer também à solidariedade dos angolanos para dar uma resposta a este nível de vulnerabilidade? Claro, mas não é suficiente. Só serve para nos encher a alma, não é? Solidariedade, realmente a quem dá, a quem recebe, mas não é suficiente. Aliás, eu um bocado na brincadeira, estava para interromper ainda há bocado ali o Enda, não é? Dizendo que eu irei frequentar a igreja dele, não é? O Enda, se ele tirar uma igreja, eu vou já para a igreja dele, porque ele estava assim com medidas de otimismo que eu só vejo muitas vezes nas igrejas, e é bom, as igrejas têm o seu papel. Quer dizer, não, aqui é preciso mesmo mudar de políticas, é preciso mesmo haver políticas certas para as pessoas terem comida, para as pessoas terem educação, para terem saúde, é preciso mesmo que a agricultura se desenvolva, que a indústria transformadora se desenvolva, é preciso apoio
às políticas para as pequenas e médias empresas, é preciso que a moeda seja estável, é preciso que a taxa de câmbio seja atrativa, é preciso uma série de coisas que só a solidariedade, embora importante, e felizmente há situações que só a solidariedade estão a resolver em relação, mas são sempre em relação a coisas pontuais. Por exemplo, na Willa há uma bolsa que trata de saúde, de criança, etc., muito importante. Há ONGs que dão comida, até já houve uma brasileira aí dar água nos zangos. Quer dizer, são coisas pontuais, volto a dizer, importantes, que confortam a nossa alma, mas que não podemos meter essa responsabilidade só na solidariedade. Eu concordo. Eu não estou a descurar o papel do Estado, né? O Estado tem o seu papel. Agora, as famílias, a sociedade, as empresas também têm o seu papel. É por isso que eu disse, olha, se cada um onde estiver puder fazer o melhor, e não é só solidariedade. Eu vou dar um exemplo, né? Nós vivemos, o mundo todo viveu o drama da Covid e os seus efeitos. E isto impactou negativamente a qualidade de vida das pessoas, pobreza, as pessoas sem comida. E lembro-me de ter ouvido, eu tenho presente isto, eu creio que foi o grupo Jerónimo Martins, em Portugal. Eu vi uma entrevista que ele disse, nós estamos a ver, e também como se diz, não há almoços grátis, né? Portanto, o negócio, as pessoas não trabalhavam, não tinham rendimentos e, portanto, não conseguiam comprar comida e a preços muito altos. Eles, porque têm também e não podiam despedir, tinham que só tinham um limite, né? Uma margem de manobra pequena em termos de redução dos preços dos produtos alimentares que vendiam. Mas conscientes da sua responsabilidade social nas diferentes comunidades em que estavam, ou em que operam ainda, e penso que não mudou esta estratégia, não é? O que eles fizeram foi aumentar, viram que as pessoas tinham muita dificuldade de comprar alimentos, mas elas depois, portanto, as pessoas compram alimentos para confeccionar refeições. O que é que eles fizeram? Aumentaram a produção. Hoje sabemos que muitos supermercados vendem refeições. Portanto, eles aumentaram o volume de produção de refeições. E com estas refeições, portanto, a um preço mais baixo, porque eu, para confeccionar refeições, compro alimentos, depois tenho água, luz, gás, o que seja, né? E o que melhorou muito, portanto, o acesso a alimentos baratos, não, refeições a um custo mais baixo para essas populações. Portanto, não me refiro apenas à solidariedade. É possível, não é? Inclusivamente mexendo e ajustando os nossos modelos de negócio. Costuma-se dizer, a gente faz muito dinheiro ou tanto dinheiro quanto mais problemas resolver. Portanto, e é por isso que surgiram, por exemplo, e fala-se agora, os modelos de negócios de low cost nas empresas da aviação civil. Portanto, aquilo não é caridade. São formas de ser e de estar e de atuar e arranjar um nicho de mercado tanto não servido e que também se consegue ganhar dinheiro. Portanto, é a combinação de vários fatores. Obviamente que o fator espiritual também é importante. Pessoas que se lançam para essas iniciativas têm que ter portanto, interesse, amor pelo ser humano, né? pelo seu próximo, né? E isto é o que mais está a faltar no mundo e sobretudo entre nós, né? Portanto, há muito, como alguém diz, uns com tanto, outros com tão pouco. Estamos a caminhar para o fim deste programa e, como de costume, e inauguramos durante a edição passada, vamos aos recados. José Guerreiro. O meu primeiro recado é para a senhora Ministra do Ensino Superior, né? Mostrar-lhe o nosso agrado e satisfação, o nosso agrado como angolanos e como os que são jovens, né? Por ter conseguido arranjar formas e meios para que a partir de 2025 seja retomado o programa de envio de licenciados angolanos para diferentes universidades de referência em diferentes países do mundo, para cursos de pós-graduação,
Este programa havia sido suspenso anteriormente por questões financeiras. Bem haja a Sra. Ministra do Ensino Superior por prometer que vai retomar este programa em 2025. É muito importante para os jovens e é muito importante para o país. O meu segundo, mas principal recado é para o Sr. Ministro dos Transportes. O Sr. Ministro dos Transportes faz discursos muito bonitos, muito bem elaborados. O Sr. Ministro dá entrevistas muito bem conseguidas, envolventes e persuasivas. O Sr. Ministro tem apresentado planos de desenvolvimento, estratégias para o setor, muito convincentes e estruturados. Agora é necessário que o Sr. Ministro e o seu Ministério comece, aliás, como outros ministros e outros ministérios, comece a trabalhar e a apresentar resultados, né? Nos transportes marítimos, na rodovia, na ferrovia, no método de superfície, no transporte aéreo, etc, etc. Enfim, os cidadãos precisam de começar a ver resultados palpáveis da aplicação das estratégias bem elaboradas nos documentos do setor. Hoje o meu recado refere-se à TAG, ao Sr. Ministro, à TAG. É preciso que o Sr. Ministro e o Executivo levem a sério a TAG. Na minha opinião, como sempre, nós damos as nossas opiniões pessoais, na minha opinião, a TAG tem que ser refundada. A TAG tem que ser reestruturada. A TAG aprende resultados negativos há anos, entretanto, sempre mascarados com a injeção de fundos públicos. E abordámos este assunto no ponto anterior do nosso debate. A TAG tem trabalhadores a mais, que prejudicam a sua eficiência. A TAG sofre influências e pressões de todas e diferentes áreas que é preciso diminuir ou eliminar. Se um dos pressupostos da TAG para não ser privatizada é ser uma companhia de bandeira, conceito que, em termos de aviação, eu discordo quase absolutamente, e que por isso, por ser companhia de bandeira, o Estado permite os prejuízos permanentes e a quase falência técnico-financeira da TAG, então a TAG tem que servir os angolanos. E a TAG, com os preços e tarifas das viagens internas e internacionais escandalosos e pornográficos que pratica, bem como o serviço em terra e a bordo, muitas vezes medíocre, não está a servir os angolanos. Se é para dar prejuízo, que esse prejuízo seja em benefício dos cidadãos, que possam viajar, os cidadãos, os empresários, os estudantes, os artistas, etc, etc, a preços suportáveis com os salários e as remunerações que tenham. Para o Huila, para o Cunene, para a Benguela, para o Mochico, para a África do Sul, para o Brasil, para Portugal, etc, etc. O que se passa agora é um escândalo. E uma empresa nessas condições faz rebranding e continua a endividar-se comprando aviões, sem que isso repercuta na sua eficiência técnica, operacional, financeira e de serviço público. Há que dar a volta a este assunto. Ainda por cima, com estratégias e campanhas de marketing meio demagógicas e meio enganadoras. Onde é que já se viu a chegada de um avião ao aeroporto, de um avião comprado, novo, mercê festa? Ministros na placa, PCAs, diretores, responsáveis, a receber um avião. A receber um avião. Nem sei se foi com champanhe e caviar, não seria a primeira vez que também com champanhe dava para fazer feijoada, né? Ministros e outros responsáveis para receberem um avião no aeroporto. Eu até admito que eu não devo estar a pensar bem. Deve ser erro meu. Eu não entendo, deve ser erro meu. E se estiver errado ou distraído, os meus colegas do painel e os nossos ouvintes que me desculpem, né? Porque eu não vejo os ministros americanos, de França, da África do Sul, do Brasil, de Portugal, da Nigéria, ir a um aeroporto quando chega um avião comprado. Eu devo estar distraído, né? Sr. Ministro, trate da TAG, por favor. O meu segundo recado, final já, e mostrando o meu agrado como democrata e como cidadão angolano, pelo facto do Tribunal Constitucional ter aprovado a legalização do para já servir Angola, da Abel Chivucovuco, prestando assim um bom serviço ao Estado democrático e mantendo-me, portanto, na mesma área política, eu gostaria de sugerir ao grupo parlamentar da UNITA que controle melhor a atividade dos seus membros no que respeita a atividades extraparlamentares, onde já se viu uma viatura protocolar de um deputado que tenha estado a fazer, e segundo informações que circulam,
alegadamente a fazer táxi, não é? Alegadamente a fazer processo. Os salários dos deputados são assim tão baixos que os deputados da UNITA, alegadamente, e segundo informações que circulam, volto a dizer, têm que colocar as suas viaturas no processo. Bom, as informações de troca de comunicados circularam nas redes sociais sobre este tema, viatura emprestada, desviada, roubada, etc., etc., não abonam na imagem dos deputados da UNITA e da própria Assembleia Nacional. Há que impor regras. Ainda inglês, os seus recados. Olha, um desdobrado em dois. Já me referi a ele, é um bom recado de satisfação e apreço pelo bom resultado realizado pela nossa seleção de honras, né? Na sexta-feira com o Níger, foi um bom jogo, e também pela capacidade de mobilização, né? O estádio estava cheio e que certamente contribuiu para reforçar, né, o apoio, né? Os nossos heróis sentiram-se certamente abraçados pelaquela grande moldura humana. Agora, é preciso que se faça alguma coisa para se contrariar o elevado nível de degradação do estádio, não é? Já não lá ia há algum tempo. Quando cheguei ao estádio, como já sabia que aquilo havia de encher muito, né? Cheguei cedo, ainda estava claro, e é de facto preocupante o nível de degradação e falta de conservação e manutenção daquele estádio, né? Que é não menos o principal estádio do país, quiçá até o maior. É novo, certamente que houveram problemas na altura da sua edificação, mas alguma coisa terá que ser feita, não é? para o proteger, não é? E precisamos já de indicadores, não é? Eu sei que não é um assunto que se possa fazer já no curto prazo, mas precisamos ter elementos e informações do que é que se está a pensar para melhorar a condição, tantas condições do estádio, em todos os aspectos: infraestrutura, saneamento, não há jardins, as lojas não estão a funcionar, e aquilo naquela envolvente, né, pode gerar uma grande atividade económica e não apenas desportiva, né? Por outro lado, ainda temos grandes debilidades em termos de comunicação. Não se consegue perceber que um estádio que foi preparado para aquela dimensão, estando cheio, não se consegue fazer chamadas, nem tanto as normais, nem via internet, não há nada, não há comunicações, não é? Portanto, é um elemento que pode até comprometer as estratégias de rentabilização do estádio, né? Aquilo tem camarotes, e também gostaria de felicitar tanto a parceria que foi estabelecida com uma instituição privada para, nesses eventos, atrair gente com capacidade financeira para ir apoiando, né? Mas depois temos o problema do serviço. A gente paga um grande balúrdio, mas depois temos problemas de ar-condicionados que não funcionam, o problema da comunicação e um outro problema que tem até na recepção, né? As pessoas não sabem como dirigir os convidados, né? ou a plateia, as entradas mal sinalizadas. Portanto, há um caminho grande a percorrer, e com passos firmes, seguros, mesmo que não sejam rápidos, mas que tenhamos um horizonte claro e concreto de como queremos ter o estádio daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Que tipo de estádio? Portanto, este era o recado que eu gostaria de passar. Não sei de quem é a responsabilidade, de que tipo de estádio, né, que 11 de novembro vamos ter daqui a 3, 4, 5 anos. Gustavo da Conceição, os seus recados. Bom, o meu primeiro recado resulta da intervenção do presidente do MPLA, que é também presidente da República, na reunião do Comitê Central do MPLA.
A intervenção do presidente mostrou claramente que o Sr. Biden vem a Angola, por aquilo que o presidente disse, da sua voz, inclusive falou do programa que o Sr. Biden vem cá cumprir, e portanto é uma certeza que houve um adiamento e que o Sr. Biden virá a Angola. Portanto, o meu primeiro recado é para aqueles que já se queriam desmobilizar das tarefas de embelezamento da cidade, das tarefas de tratamento das dificuldades que vivemos aqui em Luanda. E, portanto, o meu recado vai para lhes encorajar a continuarem a tratar da cidade. E já agora, depois da intervenção do EDA também, podia solicitar que o 11 de novembro entrasse no programa de visitas do Biden, porque poderia ser essa então a solução para os problemas que o EDA aqui referiu. O meu segundo e último recado vai para a PGR e para o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar. Houve uma denúncia sobre responsáveis do contrabando de combustíveis no norte de Angola e, portanto, criou-se uma expectativa na população que até hoje ninguém se refere. Ninguém diz nada, não há nenhuma evolução disso, não se viram exonerações, enfim, que pudessem resultar disso. E, portanto, o meu recado vai para essas duas instituições, lembrando-lhes que todos nós continuamos à espera de perceber que medidas é que se estão a tomar para tratar de um assunto tão grave como esse e quais são os rostos do contrabando de combustíveis no nosso país. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva. Despedem-se de si Gustavo da Conceição, em inglês, José Guerreiro, Emanuel Catilina e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa onde quiser e quando quiser pelo YouTube em LAC.7dias. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.